Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Amós. Nós hoje chegamos ao capítulo 3. Deixa eu relembrar aí algumas coisas que nós vimos nesses dois primeiros capítulos, para que quem está vindo pela primeira vez, possa entender um pouquinho aquilo que a gente vai falar hoje aqui, para você não se perder muito, ou demorar para se achar. Nos dois primeiros capítulos, o profeta de Deus, levantado por Deus, um homem chamado de Amós, ele chega para o povo de Deus. O povo na época estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então tem todo um território que era dividido em dois reinos, em dois lados, e Amós era um profeta do reino do sul que Deus mandou para o reino do norte. Então ele chega lá e diz assim: vocês têm feito coisas terríveis e Deus vai julgar vocês. E aí nesses dois primeiros capítulos ele mostra para esse povo quais são aquelas coisas erradas que eles estavam fazendo, pelas quais Deus vai trazer juízo. Ele fala um monte de coisas: injustiça social, imoralidade, idolatria, avareza e uma série de outras situações. E aí nós vimos a didática desse homem ao transmitir essa mensagem para aquele povo. Ele começa dizendo assim: Deus vai julgar aquela nação lá. Aí o pessoal vai e fala assim: isso mesmo, aquela nação lá, ela é idólatra. Aí ele vai e diz: além daquela nação, Deus vai julgar aquela outra. Aí o pessoal vira e diz: bem feito, porque essa outra nação é imoral. E aí ele vai listando algumas nações e os pecados dessas nações, e o povo vai dizendo: é isso mesmo. Até que ele chega e diz assim: pois bem, Deus vai julgar vocês, porque assim como aquela nação idólatra, imoral, cheia de injustiça, vocês também são injustos, imorais e fazem um monte de coisa errada. Aí o povo fica zangado com ele. Zangado por quê? Porque não gosta de ouvir. Quem que gosta de ouvir? Que o juízo vai vir, que o castigo vai vir. Quem que gosta de ouvir que está errado? A gente até sabe que nós estamos errados, mas o outro falar que a gente está errado, a gente não gosta. Não é assim que acontece? Você sabe que você está errado, mas você não gosta que alguém fale para você do seu erro. E aí então o povo não gosta de ouvir isso. E além disso, o povo acreditava que Deus não ia fazer aquilo que ele estava prometendo, porque ele era o povo especial de Deus. Então o povo dizia assim: nada, Deus não vai fazer isso não, nós somos o povo dele, Deus não vai trazer esse juízo, porque o juízo que Amós anunciou era devastador, como nós vamos ver lá na frente, e acabar com a nação. Então o povo diz assim: que nada, Deus não vai fazer isso de jeito nenhum. Além disso, além de pensar isso, o que tinha acontecido é que outros profetas antes de Amós tinham sido levantados, tinham proferido
o mesmo juízo e não tinha acontecido nada até então. Porque nós vimos que Deus anuncia o juízo e leva algum tempo até que ele execute o juízo. E nós também aprendemos que esse tempo que Deus leva para executar o juízo é um tempo de misericórdia, para ver se a nação, mediante a ameaça, se arrepende e muda os seus caminhos maus. Então, esse é o contexto no qual nós entramos aqui no capítulo 3. O povo tinha desenvolvido essa noção, ou essa ideia, de que porque eles eram o povo de Deus, Deus iria tratá-los de maneira diferente das outras nações nessa questão de pecado. Não, Deus não vai fazer isso com a gente, não. Nós temos os nossos erros, mas Deus não vai trazer esse juízo severo que esse profeta aí está falando que vai trazer. Não vai fazer isso com a gente, não. E aí, então, Amós precisa corrigir essa interpretação equivocada do povo sobre o pacto, a aliança, o acordo que o povo tem com Deus e Deus com o povo. E aí Amós vai dizer assim: é exatamente porque vocês são o povo escolhido de Deus que vocês vão ser castigados. Amós diz assim: vocês estão achando que vocês não vão ser castigados porque são um povo de Deus? Pelo contrário, é porque é o povo que vocês vão ter que ser castigados, porque Deus precisa mostrar para as outras nações que Ele julga, inclusive, o seu povo. Esse ano eu comecei a dar aula para o meu filho. E eu vinha percebendo isso, mas aí, essa sexta-feira, antes de ontem, eu percebi isso claramente. Ele fazia lá umas travessuras na sala de aula, acreditando que, porque o pai dele é o professor não ia brigar com ele. E aí, eu precisei lá no momento chamar ele e diante de todo mundo falar assim: você fica quieto, você se comporte, e chamei ele na responsabilidade dele. Não tem essa de que porque eu sou seu pai, você vai poder fazer o que você quiser, não. Pelo contrário, o primeiro a ter que se comportar na sala é você. Então, é mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui. Deus está dizendo assim: não pense que é porque vocês são meu povo que eu não vou castigar vocês. Justamente, Amós diz, justamente porque vocês são o povo, é que eu vou precisar castigar vocês. Então, Amós precisa pregar contra a dureza de coração, contra a incredulidade do povo, e eles não queriam acreditar naquilo que Amós estava pregando, eles não queriam reconhecer os pecados deles, buscar arrependimento, mudar os caminhos. Então, assim, essa é a situação, esse é o contexto no qual nós estamos ao entrar aqui no capítulo 3. E aí, Amós então vai tentar chegar ao coração do povo usando uma outra didática. Ele pensa assim: já que vocês não ouviram eu falando de uma forma, eu vou tentar falar de uma outra maneira para vocês. É como um professor que explica o conteúdo de um jeito, aí os alunos não entendem. Professor, não entendi nada. Aí o professor então tenta, por outro caminho, explicar aquilo que os alunos não entenderam. Então, o que a gente tem aqui no capítulo 3? Eu peço que você olhe aí para o texto. Nós temos aqui
Amós fazendo várias perguntas. E, na verdade, são perguntas óbvias, são perguntas para as quais a pessoa que está ouvindo a pergunta já tem a resposta. Ele faz essas perguntas colocando-as aos pares, de duas em duas. 9 perguntas, de duas em duas. Apenas a primeira que não é assim. Mas ele faz essas perguntas já deixando evidente o que ele quer mostrar. Então, olha aí no verso 3, ele diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Andar junto traz a ideia aqui de viagem. Quando você anda com alguém, junto de alguém, então podem andar juntos, 2 pessoas, podem viajar, se antes elas não combinarem o destino, o horário, o roteiro. Se 2 pessoas estão viajando juntas, é porque existe um motivo, existe uma causa. Elas fizeram um acordo, elas combinaram, elas planejaram, elas trocaram ideias, elas chegaram a uma conclusão do horário que vai sair, para onde vai. Elas estão andando juntas. Então, Amós lembra aqui dessa verdade de que Deus e o seu povo, Deus e Israel, eles só estão andando juntos porque lá atrás, séculos antes, houve um acordo, houve um pacto, foi estabelecida uma aliança. Nós sabemos disso, que muito tempo atrás Deus estabeleceu um acordo com o povo. Deus vai dizer assim, existem muitas nações na terra, muitos povos, mas foi você que eu escolhi para me relacionar com você e através de você explicar para as outras nações quem sou eu. Então eu estou fazendo um acordo com você. E aí vocês vão ter que fazer isso, isso, isso e isso, e aí eu vou dar a vocês aquilo e aquilo outro. Então, Israel e Deus só andavam juntos porque houve um acordo. Amós aqui, ele está se referindo àquilo que deveria ser algo muito claro na mente de quem tem 6 meses de vida cristã, que é a chamada doutrina do pacto, doutrina da aliança, que é uma das coisas essenciais da fé cristã. E aí, se você olhar no verso 2, porque eu já pulei para o 3, é exatamente a essa doutrina que Amós faz referência aqui no verso 2, olha aí. De todas as famílias da terra, a vós somente eu conheci. Então, tem vários povos, tem várias nações, mas eu escolhi vocês. Então, exatamente porque Deus escolheu Israel, é que eles andavam juntos. Ou seja, 2 só andam juntos porque houve um acordo. Não é assim no casamento? A hora que um dos 2 disser assim, não concordo mais com você, não aguento mais você, não quero mais você, o que acontece? Se separa. Não é assim que acontece numa sociedade? Quando ambos não concordam, se separam. Tem lá uma loja, 30 anos juntos, no 31º ano não concordam mais, separa, há divisões. Então o que Amós está dizendo assim, 2 pessoas ou 2 só caminham juntas quando tem acordo. Se não tem acordo, Amós está dizendo assim, o povo está andando com Deus, Deus está andando com o povo, porque houve um acordo para isso.
Então, o que Amós está tentando mostrar para o povo é o seguinte: olha só, vocês só são o povo de Deus porque Deus lá atrás se revelou a vocês, porque Deus quis mostrar a vocês quem Ele é. E essa aliança que Deus fez com vocês, vocês estão desrespeitando. Quando vocês oprimem o pobre, quando vocês toleram a imoralidade, quando vocês praticam a idolatria, vocês estão rompendo o acordo que uma vez foi estabelecido por Deus lá atrás. E Deus não pode continuar caminhando com vocês se vocês continuarem fazendo essas coisas. Não tem como. Aí o texto continua, eu peço que você olhe aí, verso 4. Há duas perguntas que Amós faz baseado na figura do leão. Olha aí o verso 4. Ele diz assim: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Ou seja, Amós está perguntando: será que o leão ruge sem ter um animal para caçar? Amós está lembrando aqui que o método desse predador é primeiro ali vir emboscar a vítima, silenciosamente ele vem quietinho, faz a emboscada, e quando ele está ali próximo de dar o bote, pertinho de atacar a presa, ele parte para o ataque. E na hora que ele parte para o ataque, ele ruge. E assim, é como que paralisa a presa, de dar um medo enorme, e a presa fica ali alguns segundos sem. Então, o que Amós está dizendo aqui? Para o rugido do leão acontecer, existe uma causa. Ou seja, ele tem uma presa em vista. Ele sabe que a vítima dele está ali, indefesa. E é por isso que ele ruge, porque ele tem certeza de que a vítima está indefesa. Então é o mesmo ponto, ou é o mesmo princípio do ponto anterior. Todo efeito tem uma causa. Amós observou, provavelmente, essa cena aqui ao longo da sua vida. Vocês lembram que eu já mencionei para vocês que Amós, ele cuidava de rebanhos. E naquela época, um pastor, ele tinha que defender o seu rebanho do ataque de vários animais, inclusive de leões. Lembra lá de Davi? Davi falou que matou um leão porque o leão queria apanhar a presa dele. Então, certamente que essa cena aqui estava muito viva na mente de Amós, porque ele provavelmente viu aquilo ali em alguns momentos. Então, depois que o leão apanha a sua presa, algumas vezes ele arrasta aquela presa até o lugar onde ele fica, até uma caverna. E aí, entre aquele estalos ali dos ossos da presa sendo quebrados, o leão continua rugindo. Ele vai quebrando, destruindo e rugindo. Então, o leão ruge para ameaçar, o leão ruge satisfeito porque apanhou a presa. Qual é o ponto de Amós aqui? A causa desses rugidos é a presa, é a existência da presa. Você não vê leão no meio da mata rugindo por nada, não existe isso. O leão ruge por algum motivo. Todo efeito tem uma causa. A quarta pergunta, dá uma olhada aí, verso 5, que inicia aqui o segundo par de perguntas.
E, mais uma vez, essa cena aqui é fruto da observação de Amós, porque, como ele era um homem do campo que vivia ali no meio do mato, provavelmente ele deve ter armado alguns laços ao longo ali da sua trajetória para apanhar pássaros ou passarinhos ou algum animal pequeno. Então, olha o que ele diz aí no verso 5: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Amós pergunta, Amós diz assim: será que um passarinho cai numa arapuca, se a arapuca não estiver armada, preparada? Amós está dizendo, é óbvio que não, ele só é apanhado por alguém que foi lá e preparou a armadilha. Nós temos aqui dois grandes pescadores, né? Sérgio e Reinaldo. Só seu Sérgio, né, Reinaldo? Sérgio, o peixe, vamos pegar a imagem aqui de Amós, o peixe vai entrar no anzol se não tiver a isca? É a mesma coisa, não vai. Não vai, o peixe não vai morder o anzol se não tiver isca. É o que Amós está dizendo aqui. O passarinho não vai cair na armadilha se ela não for colocada. O que a gente tem aqui, gente? Novamente, a lei da causa e efeito. Causa e efeito. Só vai ter passarinho na armadilha se ela for colocada no lugar. Na mesma linha, olha aí do verso 5, Amós faz outra pergunta: levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Ou seja, será que o caçador vai lá e retira a armadilha sem que tenha apanhado alguma coisa? Às vezes a gente volta para casa, né, Sérgio, sem ter pego peixe nenhum. Mas o caso aqui, ele está dizendo assim, ele vai deixar a armadilha lá. Enquanto não apanhar a presa, a armadilha vai ficar ali. Então ele pergunta, o caçador ele tira a armadilha sem que antes tenha pego a presa? Claro que não, ele só desarma no momento em que foi pego alguma coisa. Qual é o ponto do profeta aqui? Todo efeito tem uma causa. Amós está dizendo assim, existe uma razão para as coisas acontecerem. Nada acontece por acaso. É o ponto dele aqui. Então, olha só, ele está falando a mesma coisa usando vários exemplos. Ele já falou do leão. O leão ruge sem que tenha uma presa. Ele falou do laço do passarinheiro. E agora ele fala de uma invasão a uma cidade. Olha aí, verso 6. Tocar-se-á a trombeta da cidade e o povo não estremecerá? Ou seja, quando tocam a trombeta do alarme, será que os moradores ficam com medo? Alguns de vocês sabem, mas a maior parte não. Meu pai, ele sempre foi muito medroso. E durante muitos anos da vida dele, ele não tinha condição de colocar um alarme lá em casa. Nos últimos anos de vida dele, ele até colocou. Mas na minha adolescência, meu pai, não sei quantos já foram lá na casa da minha mãe, tem grade em tudo quanto é lugar. Só não tem grade na porta da frente. Porque minha mãe não deixou o papai colocar uma grade ali. Sabe o que meu pai fazia todos os dias, religiosamente? Ele apanhava 2 bandejas assim de salgadinhos, botava embaixo da porta assim, e lá no vão da porta ele colocava 3 colheres de arroz. Para quê? Se algum bandido tentasse abrir a porta ali, aquela colher caía na bandeja e fazia o alarme do pobre funcionar, né? Estridente. O que aconteceu algumas vezes, o meu quarto do meu irmão ficava na frente assim da porta, ó. O que acontecia algumas vezes é que a madrugada era semelhante à que nós tivemos hoje. Vocês viram como que choveu hoje de madrugada? Uma ventania.
E aí o vento empurrava aquelas colheres, caía lá, a gente fica, aí na frente da minha porta, a gente imaginava que era o quê? E aí a gente acordava, não tinha como não acordar. Meu irmão virava para mim e falava assim: vai lá. Fala, eu? Vai você. Então é o que Amós está dizendo aqui. Quando toca a trombeta, será que os moradores não ficam com medo? Como que era antigamente, irmãos? A cidade ela era rodeada de muros. E sempre tinha lá alguém que ficava, o sentinela que ficava olhando para ver se vinha o inimigo. E quando o inimigo se aproximava, o que o sentinela tinha que fazer imediatamente? Apanhar a trombeta e tocar. A trombeta, que é um chofá, que era um chifre de carneiro. A sentinela observava lá o inimigo se aproximando da cidade e ele tocava o chofar. Amós pergunta: quando o chofar é tocado, o povo não fica com medo? O povo não estremece? O perigo está chegando à porta. Algum mal seríssimo está para acontecer, alguma coisa perigosa está vindo, se aproximando da cidade. O povo tremia, porque o chofar tocou. Qual é o ponto de Amós aqui? Todo efeito tem uma causa. É a mesma coisa. Por que o povo está tremendo? Porque ouviu o som do chofar. Porque o som da trombeta, que está alardeando a chegada do inimigo, ou a chegada de alguma desgraça, tocou. Amós, então, chega aonde ele queria. Vocês estão vendo a didática dele aqui, de enfatizar a mesma coisa? Aí, então, agora ele chega onde ele queria. Olha aí, final do verso 6. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Amós está dizendo: vocês acham que Deus não vai fazer nada com vocês? Quando chegar o mal, quando o juízo vier, vocês acham que quem foi aquele que enviou o juízo? Por acaso alguma desgraça pode recair sobre o povo sem que tenha sido Deus que tenha realizado isso? Algum mal, alguma calamidade, algum desastre, Amós está dizendo: não tenha dúvidas, foi o Senhor. Então esse é a linha de raciocínio dele aqui. Da mesma forma que existe uma causa por trás do rugido do leão, da mesma forma que existe uma causa por trás daquele pássaro que foi preso na armadilha, da mesma forma que existe uma causa por trás do medo do povo que ouve o som da trombeta, também existe uma causa por trás da desgraça e do juízo que Deus vai trazer a esse povo. Por que Deus vai trazer juízo? Porque vocês pecaram. E vocês pecaram e não se arrependeram dos seus pecados. Amós está dizendo: esse é o decreto de Deus. Então ele aqui está preparando o terreno para o que ele vai dizer lá na frente. Ele está dizendo assim: não pense vocês que é pura coincidência, não pense vocês que é puro acaso. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? É juízo, o juízo de Deus vai vir sobre vocês por causa dos seus pecados. E aí, dá uma olhada aí no verso 8. As duas últimas perguntas de Amós. Rugiu o leão, quem não temerá?
Amós fala novamente, volta novamente ao rugido do leão. E aí ele pergunta, na hora que o leão ruge, quem não tem medo? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui ao zoológico ali no Rio de Janeiro, e eu passei pela jaula do leão, que era lá do lado de uma jaulas de animais assim, de grande porte igual ao do leão. Tinha um tigre lá, lindo, o leão. Aí quem conhece o zoológico ali do Rio de Janeiro sabe, né, que tem aquela rua ali do leão, aí você passa pelos elefantes, chega na girafa, mas já é bem longe, a girafa já está bem longe. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava bem longe, lá na girafa, eu e algumas pessoas que estávamos ali, nós ouvimos o rugir do leão. Parecia que tinha uma caixa de som dentro do zoológico. Nós tomamos aquele susto, aí nós vimos as pessoas correndo lá para a jaula do leão, nós fomos também. Quando nós chegamos lá, a pessoa que toma conta lá do zoológico, não sei se era um biólogo, alguém lá, estava lançando comida para o leão. E o leão, feliz com a comida, ele soltou aquele rugido que eu ouvi de longe. Uma coisa assim impressionante. Amós está perguntando aqui, quando o leão rugir, quem que não vai ficar com medo? Quem que não vai ter medo diante do rugir do leão? Amós então diz assim, o medo existe porque o leão rugiu. Eu peço que você volte aí uma página da sua Bíblia, lá no capítulo 1. Olha o que Amós diz aí. Olha como que ele inicia o seu livro. Disse ele, o Senhor rugirá de Sião. Viu? A mesma figura aqui. Ao longo do livro, Amós vai falar de Deus como um leão. Nós sabemos que uma das figuras utilizadas para Jesus, qual é? O leão da tribo de Judá. Amós diz, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. De longe, de muito longe, as pessoas vão ouvir. E aí Amós diz, sabe o que aqui? Voltando aqui para o capítulo 3. O Senhor rugirá, quem não temerá? Amós está dizendo assim, eu ouvi o rugido do Senhor e estou morrendo de medo. E aí ele vai dizer depois para o povo o que ele ouviu do Senhor. E ele diz, olha, o que eu ouvi que Deus vai fazer com vocês é algo terrível e eu estou morrendo de medo. E aí a gente tem a pergunta final aí no verso 8, olha aí, que é a interpretação da pergunta anterior, né? Falou o Senhor Deus, comprovando que o leão aqui é Deus. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ele está dizendo, se Deus revela uma verdade a um profeta, como que esse profeta não anuncia essa verdade? Como que eu vou ficar quieto? Vocês estão aí reclamando do que eu acabei de falar para vocês, mas eu não posso ficar quieto, porque eu ouvi o Senhor falar comigo e Ele me mandou falar para vocês, eu não tenho como ficar quieto. Então Amós aqui, ele chega ao ponto em que ele queria, e aí então ele pergunta, olha, se eu estou profetizando para vocês, qual é a razão disso? Qual é o motivo disso? Só existe uma razão para que eu traga essa mensagem terrível de juízo contra vocês. E o motivo pelo qual eu trago essa mensagem de juízo é porque o Senhor falou. O leão rugiu. Como que eu vou ficar quieto? Se Deus falar, quem não profetizará? É o que ele está perguntando aqui. Se Deus chama o profeta e fala com o profeta, como que esse profeta não fala? Então a causa da minha mensagem é a determinação de Deus.
Por que que ele está fazendo esse relato? Verso 7, olha aí. Por que que ele está fazendo esse relato? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós está dizendo, olha, eu estou falando isso, porque antes de Deus trazer juízo para o povo, Ele levanta profetas e avisa para o povo que vai trazer juízo. Antes de Deus julgar o povo, Ele dá um tempo para o povo se arrepender dos seus pecados. Então a conclusão de Amós é exatamente essa. Tudo o que acontece, inclusive a profecia dele, tudo o que acontece tem um motivo, tem uma causa. Leões rugem, aves são apanhadas em armadilhas, cidades caem, pessoas ficam com medo, porque existe uma razão. Alguma coisa aconteceu que produziu, que gerou tudo isso. Da mesma forma, Amós só está profetizando porque Deus revelou a ele algo que a nação precisava ouvir. Ele está dizendo assim, a minha mensagem tem uma causa. E a causa da minha mensagem é o rugido do leão. Deus falou. E o leão está pertinho de dar o bote. Se vocês não se arrependerem, não vai ter mais jeito. Eu quero parar aqui na descrição do texto, porque senão não vai dar tempo da gente fazer algumas aplicações e aí até abrir para vocês perguntarem alguma coisa. Primeira coisa aqui que a gente aprende, que está claro, o castigo que Deus vai trazer sobre o povo é de inteira responsabilidade do povo. Quando lá atrás Deus fez uma aliança com o povo, um pacto com o povo, Deus virou e disse assim, se vocês devem fazer isso, isso e isso, e evitar aquilo, aquilo e aquilo. Se vocês fizerem isso e evitarem aquilo, a vida de vocês vai ser uma bênção aqui. Eu vou impedir que outras nações destruam vocês, eu vou trazer prosperidade. Agora, se vocês não fizerem aquilo que eu mando, prepara o lombo, porque eu vou vir e vou bater em vocês. Eu vou trazer juízo. Então, diante de tudo aquilo que o povo estava fazendo, que nós vimos nos 2 primeiros capítulos, nós estamos no 3º. Diante de tudo aquilo que o povo estava fazendo, Deus diz assim, não dá mais para caminhar junto com vocês. Não foi assim que começou o capítulo 3? Igual uma mulher vira para o marido e diz, isso aí que você está fazendo não dá para a gente caminhar junto. Igual o marido vira para a mulher e diz, enquanto você continuar assim, como que a gente vai continuar? Então, a lição aqui é clara, gente. Deus não pode nos abençoar enquanto nós estivermos vivendo em pecado. Não vai ter a bênção de Deus. Enquanto viver em pecado, você vai viver debaixo de juízo, de disciplina. Não tem jeito. O desejo de Deus, nós vimos aqui em algumas aulas atrás, Deus nos escolheu para a santificação. E se nós somos filhos de Deus, Ele vai nos corrigir. Não é isso que o Novo Testamento diz? Que Deus corrige ao que ama. Não tem jeito. Uma coisa necessariamente conduz à outra. Vida de pecado leva ao juízo do Senhor. E aí, se houve um afastamento na relação com Deus,
Se na sua relação com Deus houve um afastamento, você acha que quem que se afastou? Então você entende por que que a Bíblia, o tempo todo, desde Adão até Apocalipse 21, a Bíblia tem uma mensagem, o tempo todo. Que mensagem é essa? Arrependam-se dos seus pecados. Mude de vida. Esqueça, abandone, deixe de lado as coisas erradas que você faz. Porque senão o juízo de Deus vai vir. Outra verdade, que esse texto aqui talvez seja a que mais salta aos olhos. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Esse é um princípio que a gente não pode esquecer nunca. Para todo efeito que ocorre nas nossas vidas, existe uma causa. Quem criou isso, gente? Deus. Deus criou esse mundo e sujeitou esse mundo a algumas leis. Existem várias leis no mundo, que o mundo está sujeito a elas, né? Newton descobriu muitas delas. Esqueci o nome daquele cientista que descobriu a lei da gravidade. Estava lá olhando a maçã, caiu, eureka, já sei. Tem a lei da gravidade. Deus sujeitou esse mundo a várias leis. Deus sujeitou esse mundo à lei da causalidade. Essa lei governa, inclusive, o mundo espiritual. Lembra que Paulo diz lá em Gálatas? Tudo que o homem semear, certamente, ele colherá. Muitos pais choram pelos filhos. Meu filho está longe de Deus, meu filho está longe da igreja, meu filho está se envolvido com gente ruim, meu filho só... A vida inteira, o que esse pai e essa mãe fez em relação a esse filho? Ensinou as Escrituras, fez o culto doméstico, orou pelo filho, orou com o filho, dispensou tempo para o filho. É garantia, gente, de que se nós fizermos isso, os filhos se manterão no caminho de Deus? Não. Não é. No entanto, é verdade também que aqueles que se mantiveram no caminho de Deus, se mantiveram ali por qual motivo? Porque Deus usou os ensinamentos, as orações, o cuidado, para que aqueles ali se mantivessem no caminho dele. Qual é o nosso dever como pais? Ensinar, orientar, ser exemplo. Se lá na frente eles descambarem, não é responsabilidade mais nossa. Nosso papel nós fizemos. Isso é responsabilidade deles com Deus. Mas pelo menos você pode ter a consciência tranquila. Mas o outro lado é verdade. Se o pai, a mãe não ensina, não disciplina, não doutrina, não ensina as Escrituras, não traz na igreja, não, você acha que isso vai acabar onde? O mundo é governado pela lei da causalidade. Então,
Se você não faz aquilo que deve ser feito, pode esperar. É o que Amós está dizendo aqui. Tem gente que reclama de um monte de problema de saúde. Tem problema, estou com isso. A vida inteira só comeu besteira, foi sedentário, fumou, bebeu, fez isso, fez aquilo outro. Você quer o quê? Ai, surgiu um câncer. E agora o que eu faço? Filho, você fumou 30 anos. Você quer... Nada mais natural. Não é assim que as coisas funcionam. Tem gente que reclama de despesas inesperadas, não conseguem arrumar a vida financeira. Sempre deu errado a vida financeira, sempre cheio de problema. A Bíblia tem uma orientação sobre isso também. A Bíblia diz assim: colocou Deus em primeiro lugar, é avarento, infiel ao Senhor, vai ter problema. Vai ter problema nessa área. Muita gente reclama de que chega a um determinado momento da vida sozinho. Ai, ninguém liga para mim, estou sozinho, estou abandonado. Durante décadas a pessoa foi fofoqueira, arrogante, manipuladora, dissimulado, falso, cheio de amargura, se envolveu em confusão. Quando chegar no final da vida, ela vai estar cheia de amigos? Os parentes vão gostar dela? Vai morrer sozinha, vai amargar no ostracismo lá, 4, 5, sei lá quantos, solitariamente. E a gente poderia ficar aqui, listando, elencando, levantando vários exemplos dessa verdade que Amós está dizendo aqui. Amós está dizendo assim: para todo efeito que ocorre na nossa vida, existe uma causa. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então isso é uma coisa muito séria, que nós precisamos estar o tempo todo pedindo a Deus sabedoria. E aí agora, se eu encerro a EBD agora, você vai embora para casa, vai passar ali na farmácia, comprar uma caixa daqueles remédios depressivos, antidepressivo, e vai morrer, né? Vai pensar até em se matar. Pastor, traz uma mensagem boa aí. Tem alguma coisa boa nesse texto aí? Tem. Olha só. Apesar das advertências, das admoestações, existe esperança. Ai, graças a Deus. Calma, não terminei a frase. Existe esperança para aquela que se arrepende. Porque para quem não se arrepende, não existe esperança. O fato de Deus mandar Amós profetizar é um sinal de que existe esperança para quem se arrepende. Eu não preciso abrir aí, eu vou ler aqui, Jeremias, capítulo 18. Vamos ler, vamos abrir aí. É bom você olhar no texto. Abra aí, Jeremias 18. Verso 7 e verso 8. O profeta diz o seguinte: no momento em que eu falar contra uma nação, é Deus falando através de Jeremias, né?
No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, derrubar, destruir, se a tal nação contra a qual eu falar e se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer a ela. Viram só? Qual é a esperança que nós temos? Arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem esperança. Não foi exatamente essa situação aqui que envolveu a cidade de Nínive? Deus mandou Jonas. Jonas disse assim, daqui a pouco, se vocês não se arrepender, Deus vai destruir tudo. Só falou isso. Eles se arrependeram e Deus poupou aquela nação. E Deus retirou aquele castigo que havia prometido através de Jonas. Então, se Amós profetizava contra Israel, é porque Deus ainda estava dando um tempo para que o povo se arrependesse. Em sua misericórdia, Deus esperava o arrependimento do povo. Antes de mandar o juízo, Deus mostra que existe a possibilidade desse juízo não vir. Volta lá para Amós, lá no capítulo 3, o que nós estávamos vendo. Não sei se você reparou, olha no verso 7, ele diz: Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Para quê? Para que os seus servos tenham tempo de serem confrontados e então mudar. Amós está dizendo, o leão rugiu, mas ainda não atacou. Ele rugiu, ele ameaçou, mas se você mudar, o ataque não vem. Infelizmente, a nação de Israel não ouviu. 50 anos depois, 5 décadas depois dessas palavras de Amós, Deus levantou uma nação chamada de assírios, que rumou na direção lá do Egito para brigar com o Egito. No meio do caminho estava a nação de Israel e os assírios devastaram Israel. Mataram o rei, derrubaram as cidades, estupraram as mulheres, mataram os velhos, levaram os jovens como escravos, trouxeram toda aquela desgraça anunciada por Amós. É interessante que, na época em que aconteceu essas coisas, os 50 anos depois, quando estava acontecendo esse ataque assírio, sabe quem que era o profeta nessa época? Jeremias, aquele que a gente acabou de ler. E olha só, agora não precisa abrir não, porque está chegando a nossa hora. Jeremias diz assim no capítulo 50, Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Jeremias usa a mesma linguagem de Amós. A única diferença é que aqui o juízo de Deus já tinha acontecido, o fim da nação já tinha sido decretado, não tinha mais jeito. Irmãos, muitos, talvez você esteja incluído nesses muitos ao longo da história, se perderam, porque não levaram a palavra de Deus a sério. Tiveram oportunidades, ouviram, desconsideraram, ignoraram.
zombaram, deixaram para depois. Mas o momento chegou, acabou. Muitos vivem, nos dias de hoje, vidas miseráveis, porque lá em 1995, lá em 2010, foram advertidos. Deus usou alguém, Deus usou uma pessoa, Deus usou uma pregação, Deus usou uma igreja, advertiu, a pessoa ouviu aquilo, e ela sabia que ela tinha que mudar, não mudou, hoje está aí, colhendo as consequências de um não arrependimento, de uma não mudança de vida. Inclusive pessoas da igreja, que nasceu na igreja, cresceu na igreja, conheceu os ensinamentos da Bíblia, ao longo de anos, foi ali, ouvindo os sermões, as promessas, as advertências, tiveram acesso à verdade de Deus, que julga, que se posiciona contra o erro. Deixaram, não se arrependeram, e hoje colhem. Qual é o nosso dever? Deixa eu só fechar o pensamento aqui. Qual é o nosso dever? Ouvir as exortações, não desprezar as admoestações que chegam a nós. É isso, foi isso que o autor aos Hebreus disse. Ele disse assim: exortai-vos mutuamente, uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O que ele está dizendo? É algo urgente. Por que a gente tem que se admoestar um ao outro? Por que nós devemos nos admoestar uns aos outros? Todo dia, durante o tempo que se chama com urgência. Ele diz, isso tem que ser feito. Por quê? Para que nenhum de vós, lembra lá o que diz? Se endureça pelo engano do pecado. Porque se o pecado endurecer o nosso coração, as admoestações não vão mais fazer efeito. E aí o que vai acontecer? Não vai ter arrependimento. E aí como que ele encerra o raciocínio dele? Ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso é muito sério. Fala, Leobac. Leobac, usa aqui o microfone, porque senão não sai. Era só isso? É porque a gente está gravando ali, e aí essa semana algumas pessoas de fora da igreja que estão acompanhando a transmissão que a gente posta lá no YouTube, pediu para que esses intervalozinhos assim, a gente usasse o microfone para elas poderem entender o contexto aqui. Fechou aí, Mônica? Conseguiu aí? Estou lembrando da aula passada sobre a providência de Deus que o Davi Cabral expôs, né? Uhum. Isso é providência de Deus. Quando o povo obedece, você tem uma ordem de leis criadas por Deus, soberanamente, tem os decretos dele, que ele vai julgar e vai abençoar, ok? As nações. Mas de acordo com a nossa ação na história, Deus vai mudar, o que você acabou de falar aí, né? Isso é providência divina, não é isso? Isso é uma questão de contingência, né? Lembrando aí o sinônimo de emergência, né? Eles passaram a obedecer a Deus, a ouvir o profeta, né? O reino do norte, Israel e o Judá, né? E Deus mudou. Já tinha um decreto de Deus desde a criação do mundo que coisas iam acontecer. Mas contingencialmente Deus muda as coisas de acordo com a nossa ação no curso da história, né? Então eu lembrei dessa aula ontem, é providência divina aí, né? Iria acontecer, mas Deus muda também de acordo com
as nossas ações também, né? Isso aí. Bem lembrado. Eu não vou entrar muito nesse assunto aí agora, porque senão dá pano para manga isso aí, né? E a gente já está indo embora, mas é uma boa lembrança, isso aí de fato é verdade. Gente, só mais um ponto aqui. Hoje em dia, nós não temos mais profetas semelhantes a Amós, a quem Deus revelava lá os seus segredos, concedia as suas visões. Hoje nós temos o quê? Pastores, pregadores, presbíteros, homens que estudam, conhecem, pregam a revelação escrita de Deus, mostrando ao povo qual é a vontade de Deus. Qual é o dever? Qual é o dever dos pastores, dos líderes? Um dos principais, tem muitos, um dos principais deveres de um líder é anunciar o rugido do leão. É anunciar o rugido do leão. Se por algum motivo você precisar ir congregar em uma outra igreja, você mudou de cidade, você não quer mais ficar aqui na igreja reformada, se por algum motivo você precisar ir para uma outra igreja, qual é a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que você precisa procurar nessa igreja? Não é se tem sala para as crianças, não é se tem estacionamento, não é. Uma das primeiras coisas que você precisa procurar numa igreja é ver se o pastor confronta o pecado das pessoas. Semana que vem, agora quinta-feira, né, vocês sabem, eu vou viajar, vou pregar lá em Chapecó. Digamos que dê alguma coisa errada e eu não volte nunca mais. Que isso, pastor? Que tragédia? Pode acontecer. Aviões caem. Ainda mais em Chapecó, né? Aí, olha só. Vocês precisam trazer um novo pastor para cá. O que vocês precisam procurar no novo pastor? Ele expõe o pecado. Ele prega contra as coisas erradas que as pessoas fazem. Irmãos, pastores, coaches, homens que ficam massageando o ego das pessoas, isso não é de Deus. Deus levanta líderes para confrontar o povo, para mostrar ao povo o pecado deles. Por quê? Isso é para o bem do povo. Para o povo abandonar o pecado e ser abençoado. Eu falei aqui, só existe uma esperança para a gente. Qual é? Arrependimento. Como que a gente vai se arrepender se o nosso pecado não for exposto? Se alguém não abrir a escritura e falar assim, rapaz, você é um avarento miserável, cara. Você é falso, você é fofoqueiro, você é dissimulado, você é invejosa, Nós precisamos ter os nossos pecados confrontados para o nosso bem, para que a nossa relação com Deus, baseada em Cristo, que clama pelo nosso arrependimento, possa acontecer. E aí, a gente não pode encerrar sem lembrar disso. Só podemos nos arrepender dos nossos pecados e sermos abençoados por Deus por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, viveu por nós. Só por causa de Cristo é que nós podemos ter os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, dar alguma contribuição?
Aqui, Mônica. Passa aqui para o Léo aqui. Esse contexto aí que a gente está vendo é o contexto da velha aliança, da primeira aliança, né? E nós estamos debaixo da nova aliança, onde todos os castigos, a Bíblia fala que o castigo foi imputado sobre Cristo. Como é que é hoje em dia isso aí? Deus, é correto a gente afirmar que Deus castiga ainda o seu povo, ou o castigo de Deus já foi imputado na cruz sobre Cristo? Como é que é Pode isso? continuar. Só isso. É uma boa pergunta. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele não vai nos mandar para o inferno por causa de Jesus. Tão somente por causa de Cristo, como eu acabei de mencionar aqui antes de Léo perguntar. No entanto, os nossos atos, eles têm consequências. Eu dei vários exemplos aqui, do pai que não educa o filho, da pessoa que não cuida da saúde, da lei da causalidade. Espiritualmente, o que acontece? Se a pessoa não se arrepende dos pecados dela, se a pessoa, vamos pegar aqui um exemplo concreto para poder facilitar o entendimento. Uma pessoa convertida, lavada pelo sangue de Cristo, convertida, membro da igreja, aí ela, em algum momento lá, resolve se aliar a alguém que está fazendo coisa errada na prefeitura. Aí ela vai e entra em esquemas. Ela vai e começa a roubar, a se corromper. Aí ela fica ali, ela enriquece ilicitamente. Mas é membro da igreja e é convertido. Aí daqui a 2, 3 anos, descobrem. Ela vai ser presa. Aquilo que aconteceu com ela, dela ser presa, ficar longe da família, sofrer, isso é castigo de Deus? Isso é o quê? Está colhendo aquilo que ela plantou. Deus não vai virar e falar assim: eu vou te mandar para o inferno, o meu castigo vai ser te mandar para o inferno. Não. Esse castigo não existe. Por quê? Porque esse castigo caiu sobre Cristo. Ela vai apodrecer na cadeia, vai ficar lá na cadeia, sofrendo, longe dos familiares e colhendo tudo que aquele ambiente de uma cadeia tem, por causa dos atos dela. Aquilo não é um castigo de Deus. Aquilo ali é uma disciplina do Senhor. Deus disciplina os filhos. Agora, castigo, a ideia de castigo nas Escrituras é de lançar no inferno para sempre. Aquela pessoa que está lá na cadeia, se ela morre na cadeia, mas ela é salva, ela vai para o céu. Ela teve um período na vida dela em que ela fez um monte de besteira. Ela teve um período na vida dela em que ela ouviu o pastor pregar assim: não se envolve com coisa errada, mas ela se envolveu. Ela perdeu a salvação? De forma alguma. Nós cremos que o cristão não perde a salvação. Então a gente precisa ter essa diferenciação na nossa mente. Deus não dá castigo, mas Deus disciplina. Porque se a gente achar que Deus não disciplina, aí acabou. Entendeu, Léo? Mas uma pessoa que é genuinamente convertida teria um desvio de caráter tão grave assim como no exemplo dado? Infelizmente.
existem muitas pessoas convertidas, legitimamente, genuinamente convertidas, que vivem vida mundana, infelizmente. É assim algo que é um dos mistérios. Paulo diz lá de um crente de Corinto que estava fazendo um monte de coisa errada, e Paulo diz assim: eu entreguei ele para o diabo, e ele vai apanhar até ele ser salvo no último dia. Então, acontece de pessoas convertidas viverem vidas terríveis. Mas olha só, ela vai indo por esse caminho, ela chega a um determinado ponto na vida dela, não é da noite para o dia. Isso vai acontecendo aos poucos. E aí chega uma hora que, como a gente leu aqui do escritor aos Hebreus, ela já não ouve mais a admoestação, porque o coração endureceu. Só Deus, através de muita misericórdia e através de uma ferramenta que é a única que normalmente tira pessoas dessa situação: sofrimento. Lembra que os antigos diziam assim: quando não vem pelo amor, vem pela dor? Nós estudamos aqui ano passado, ano retrasado, fizemos uma série de mensagens sobre o sofrimento. E nós vimos que, em algumas situações, é unicamente o sofrimento capaz de tirar a pessoa daquela situação na qual ela está. Então, ela vai ouvindo a admoestação, vai ouvindo, não se dobra, não quer mudar. E sabe o que, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês, estou preocupado com a hora. Preste atenção, muito dessa nossa postura de ouvir a admoestação e não querer mudar, passa, sabe por onde? Pela ausência diária de devocionais, de relação com o Senhor. Porque normalmente a pessoa ouve a admoestação aqui. O que vai acontecer daqui a 5 minutos? Eu vou orar, a gente vai embora ali, a gente já vai conversar. E aí, como é que você está? Vai almoçar onde? Como é que está sua mãe? A gente vai começar a esquecer disso daqui. Vocês acham que hoje, 3 horas da tarde, vocês vão estar lembrando disso aqui? A gente vai esquecer. Qual é o nosso dever? O que vai sustentar a nossa fé? Qual é uma das principais admoestações? Todo dia. A gente precisa abrir as Escrituras todo dia, ler as Escrituras, orar todo dia. Aí, quando a gente não tem vida diária de comunhão com o Senhor, a gente quase que não ouve o que é dito aqui. Porque alguém disse uma vez que se não há culto na vida, não há vida no culto. O que acontece aqui, é irrelevante, ou então a gente não ouve muito. A gente precisa buscar o Senhor todo dia. Quando a gente não busca, é uma sequência, é um efeito cascata. A gente não busca todo dia, aí esse encontro aqui não tem muito sentido para a gente. A gente não busca todo dia, aí a gente não valoriza muito aqui. A gente vem aqui um dia, vem uma vez por mês, não vem toda semana. Então, a gente precisa buscar o Senhor todo dia. E é isso aqui que acontece, vai fazer sentido. Vai ser extremamente importante para a gente. Então, pode sim, Mônica, existem casos lamentáveis de pessoas que, mesmo sendo convertidas, estão lá colhendo, não o juízo, mas a disciplina do Senhor. Mais alguém? Priscila, aqui, Essa consequência pode também ser lá no céu, no galardão? Não entendi. Por exemplo, uma pessoa que está na prefeitura, faz coisa ilícita, vamos dizer que ela se arrependeu, mas não foi pega, morreu, arrependido, saiu,
Não teve a consequência aqui na terra. Lá no céu ela pode ter Com certeza. galardão, no caso, né, não vai ter o galardão que ela deveria ter, não é? Sem dúvida alguma. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Priscila falou assim, ela pegou o exemplo que eu dei do camarada corrupto lá, e ela disse assim, porque também existem, né? Ele nunca se arrependeu, ele nunca foi pego. Aí ela a pergunta dela, lá no céu ela vai ter menos galardão, né? No caso seria esse. Creio que sim, porque o galardão, pelo que nós entendemos, é pautado nas boas obras que nós aqui fizemos. Mas deixa eu dizer uma coisa e eu vou encerrar, tá? Vou falar e a gente vai orar para encerrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo que ele nunca seja pego, ele já vive uma vida miserável. A nossa maior desgraça nesse mundo é viver longe de Deus. Vocês podem ter certeza disso. Ele pode ter milhões na conta, pode ter casa em Búzios, pode ter casa em Portugal, pode ter carro do ano, mas ele não tem paz no coração, porque ele sabe que ele está errado. É como dizia aquela música antiga lá, dos anos 80, sei lá, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Ele está longe de Cristo, ele está longe de Deus. E como a gente vai ver no início do primeiro domingo de maio, eu vou começar uma série de pregações aqui à noite sobre as coisas da terra, coisas extraordinárias. Deus nos dá coisas extraordinárias para desfrutarmos delas, e a gente pode ter até acesso a elas, mas a gente não vai ter alegrias nelas, se nós não tivermos o Criador do nosso lado. Aqueles que não têm o Criador, eles não sentem o prazer naquelas coisas que a pessoa que tem o Criador sente. Por quê? Porque ela vinculou, ela junta a dádiva ao doador, e é isso que faz sentido. Ela não tem sentido para a vida, ela busca aquilo ali como aquelas coisas se transformam em paliativos para ela. É diferente. Então tá lá, vamos pegar o exemplo de Léo aqui. Léo gosta de pedalar. Ele vai desfrutar do Morro do Rato, das redondezas aqui, do lado do amigo dele, que não é crente. É diferente o que acontece no coração dele, na mente dele, daquilo que acontece no coração e na mente do amigo dele. Porque ele entende e desfruta das dádivas partindo da relação dele com o doador. E isso faz toda a diferença. Então, mesmo que ele nunca seja pego, ele já vive uma vida miserável. Porque vida abundante, vida com sentido, é aquela vida que nós vivemos com Deus. Pode pegar o exemplo de gente que tem muito dinheiro, eles não têm paz. Como disse Chesterton, uma das maiores frustrações de um ateu é olhar o pôr do sol e não ter a quem agradecer. Não tem graça a vida, não tem sentido a vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e por aquilo que ela nos ensina. E pedimos que tudo aquilo que ouvimos aqui, ou uma boa parte daquilo que ouvimos, ou o sentido daquilo que ouvimos, possa permanecer nos nossos corações, levando-nos a temer o Teu nome, levando-nos a
abandonarmos os nossos pecados. Ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, um solo fértil e produzir frutos que honrem ao Senhor e que abençoem as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, bom domingo. Deus os abençoe.